Por que Deus não salva os ímpios? Deus não pode salvar os ímpios. Será que é porque Deus tem ódio dos ímpios? Não. Deus odeia o pecado, né? Mas como o ímpio está ligado com o pecado o fogo que vai destruir o pecado, tem que destruir também aquilo que está junto com o pecado. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que o ímpio se converta. E além do mais, o ímpio, Deus tem que dar a ele aquilo que ele merece. A justiça, o salário do pecado é a morte física e também a morte eterna. Essa morte aqui e a morte futura, a primeira e a segunda morte. É o salário do pecado daqueles que não converteram, não aceitaram Jesus. Então essa é a razão, né? Mas é porque o ímpio não gosta de Deus. Não é porque o ímpio, Deus não gosta do ímpio. É que o ímpio que não gosta de Deus, não gosta da lei de Deus, não obedece os mandamentos, não é fiel a Deus. E se levar essas pessoas para morar na nova terra, elas não vão sentir bem e vão perturbar aqueles que estão lá, aqueles que se sentem bem. Não pode misturar a luz com as trevas, o bem com o mal. Não se mistura, não tem como misturar. Então, na nova terra, vão ter que guardar a lei de Deus, como está escrito, tem que ser fiel também às ordens, às disciplinas de Deus, e isso não vai agradar o ímpio. E também o ímpio também, eles não têm como ver a face de Deus, porque a face de Deus brilha, né? E o pecador, no pecado, ele não suporta a presença de Deus. Ele é eliminado. Até mesmo Moisés, quando teve um contato com Deus nos montes, quando ele desceu para encontrar o povo não aguentava ver a face de Moisés pelo brilho. Precisou de cobrir com véu para ele falar com o povo. Porque isso é um pecador que foi lá, teve com Deus. Imagina agora a presença do Pai e do Filho de Deus. O pecador não suporta de forma nenhuma contemplar a presença de Deus. Então, só por isso, só pelo povo não querer guardar os mandamentos e a luz mais as trevas não combina, já é isso suficiente para Deus não poder levar os desobedientes, os infiéis, aqueles que têm espírito de demônios. Como que esse povo vai poder morar no céu, na presença de Deus? Ou seja, como pode habitar na terra restaurada? Jamais, jamais pode acontecer. E como Satanás e seus anjos, juntamente com Satanás e seus anjos, eles serão consumidos. Porque Satanás não tem um reino para ele. Ele próprio vai ser destruído. Todos os anjos que estão do lado de Satanás também vão ser destruídos. E todos os adeptos, todo aquele que estiver do lado de Satanás, também vão ser destruídos. Portanto, o fogo que vai queimar os ímpios, ele não foi preparado para queimar gente, pessoas. O fogo é preparado para Satanás e seus anjos. Mas como as pessoas estão do lado dele, são fiéis a ele, estão do lado dele, eles também vão ser
juntamente consumido nas chamas. Ainda bem que eles não vão ficar queimando eternamente. Eles vão queimar eternamente, mas enquanto existir matéria. Enquanto existir matéria, o fogo não se apaga. O fogo ele vai fazer um efeito eterno, porque vai ser vai consumir as pessoas, os ímpios, para a eternidade. Como se diz, vão consumir para nunca mais eles existirem. Então são um fogo eterno, porque vão consumir eles eternamente, para a eternidade. Então dirá o rei aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E as pessoas não vão poder reclamar, porque tudo que Deus pôde fazer para salvar o pecador, Deus fez. As pessoas mesmo que vão ser destruídas, elas vão sentir que Deus não poderia ter feito nada mais para salvar a vida delas. Elas vão sentir que foi a culpa somente dela. Os anjos também vão ver isso. Os anjos que caíram e os que não caíram. E os outros mundos que não pecaram vão também ver que a culpa não é de Deus. Se a pessoa foi queimada no fogo, foram destruídas, Deus não tem culpa, porque Deus fez tudo o que podia. Tudo que o céu tinha, todos os recursos que Deus tinha para salvar o pecador, Deus usou. Entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Ele doou o filho dele para a humanidade. Hoje Jesus é filho do homem também. Ele doou ele para a humanidade. E todos os recursos que ele tinha para salvar o pecador, ele está usando. Agora, se as pessoas rejeitou, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem rejeitou a verdade. Portanto, hoje, se ouvires a voz, não endureça o coração. Obedeça a lei de Deus. Obedeça o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não coloque uma doutrina trinitariana, uma doutrina pagã, em cima desse mandamento, porque senão você vai ser um que vai ser destruído no fogo.